No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. As mulheres pioneiras da física. Oi, meu nome é Luana Lopes, falo em nome do segundo ano do ensino médio e vim dar uma rápida introdução sobre as mulheres pioneiras na física. As mulheres sempre foram oprimidas, não tendo muitos direitos e sendo proibidas de atuar em vários campos da ciência. Não foi muito diferente na física. Muitas mulheres que gostariam de desenvolver suas pesquisas, criar teorias, acabaram sendo proibidas de fazer isso por serem mulheres. Muitas delas que conseguiram desenvolver suas pesquisas tiveram as mesmas roubadas ou tiveram que publicar nomes de homens com parentescos. Para mostrar o quanto elas foram oprimidas, na apresentação de hoje nós iremos ver essas mulheres que foram pioneiras na física, carregando a luta de inclusão de mulheres nessa área. Sonja Alschwer foi a primeira mulher brasileira a conseguir um título de doutorado em física no exterior. Sonja nasceu em 1923 em São Paulo. Em 1940, cursou física na USP. Em 1945, ganhou uma bolsa de estudos em Cambridge, onde defendeu sua tese de doutorado, problemas com elétrons e radiação eletromagnética. Sonja é reconhecida por essa tese, pois ela contribuiu para o estudo desse tema. Afinal, o que é radiação eletromagnética? Ondas de radiação eletromagnética são uma junção do campo magnético com o campo elétrico, que se propaga no vácuo, no caso, o espaço, transportando energia. A luz é um exemplo de radiação eletromagnética. Podemos encontrar radiação eletromagnética em ondas de rádio, nas lâmpadas, no micro-ondas, celulares e entre outros. Porém, tudo tem o seu lado negativo, e a exposição excessiva a aparelhos que contêm radiação eletromagnética pode causar dores de cabeça, insônia, irritabilidade, depressão e maior risco de câncer, segundo a OMS. Graças às contribuições de Sonja para esse estudo, conseguimos maior conhecimento sobre esse tema. Além disso, ela ainda é lembrada por aquelas que ainda seguem seus passos no IFUSP e criaram um coletivo para acolher mulheres num ambiente que ainda é hostil para nós, chamado Coletivo de Mulheres Sonja Alschwer. O futuro brilhante de Sonja, infelizmente, foi interrompido aos 25 anos por uma broncopneumonia seguido de um colapso cardíaco. Hoje, eu, aluno João Paulo do segundo ano do ensino médio, irei falar para vocês um pouco sobre Neuza Mato, que pesquisou sobre os raios cósmicos. Neuza Mato nasceu em 29 de agosto de 1926, passou por muitas dificuldades no apoio da família e também dificuldades financeiras, foi encorajada pelo professor para estudar para o vestibular e entrar na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Em 1945, se torna a quarta brasileira a concluir o bacharelado em Física. Em 1950, foi convidada a trabalhar no CBPF. Em 1 de março de 1951, ela e Elisa montaram a Divisão de Emoções Nucleares do Brasil do CBPF. Neuza Amato se aposentou em 1996, quando também recebeu a medalha de CNPq de honra ao mérito. Ela morreu aos 88 anos, em 2 de maio de 2015, deixando um legado materializado de 116 trabalhos publicados. Ela estudou sobre os raios cósmicos para ver o que esses raios cósmicos causavam, porque bilhões e bilhões de raios cósmicos atingem a Terra a cada segundo. E ela estudou se eles teriam alguma interferência nos satélites, nos foguetes, e com esse estudo puderam planejar melhor os satélites, os foguetes, para que não ocorresse nenhuma interferência neles, enquanto fossem lançados ou estivessem mandando um sinal aqui para a Terra. E com esses estudos conseguimos que, assim, nunca nosso sinal, que chega aqui na Terra, sofra algum tipo de interferência com esses raios cósmicos, porque eles carregam umas pequenas partículas que contêm energia. Então, essa energia poderia acabar afetando o sinal, afetando a comunicação com o foguete, com os satélites. E com esse estudo agora não temos mais isso, pois os satélites e os foguetes são planejados para não sofrer essa interferência. Então esse estudo dela foi muito importante para a gente hoje no dia a dia, pois devido a esses estudos não temos interferências nos sinais celulares, de TV, essas coisas, e podemos usar a internet tranquilamente. E foi isso o estudo dela, no geral, sobre os raios cósmicos. Bom dia, meu nome é Gustavo e eu tô aqui para explicar um pouquinho sobre a vida da Yolande, a primeira mulher a se formar em física no Brasil.
Yolande Monteiro nasceu em 1910 e faleceu em 1998. Foi a primeira mulher a se formar em Física no Brasil no ano de 1937 pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. De origem francesa, trabalhou com pesquisas em raios cósmicos de 1937 a 1942. Em 1941, apresentou alguns de seus resultados obtidos em pesquisas utilizando a câmara de Wilson no simpósio sobre raios cósmicos ocorrido no Rio de Janeiro. Em 1943, foi estagiar no Laboratório de Espectroscopia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Lá, trabalhou em pesquisas sobre a substituição do querosene por outros combustíveis em aparelhos de iluminação. Chegou também a realizar pesquisas com diversos materiais no Instituto, inclusive sobre a dessalinização da água do mar para a Marinha do Brasil. Olá, bom dia. Eu me chamo Pedro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dessalinização da água do mar. Bem, isso ocorre por alguns processos. Hoje eu vou explicar o principal deles e o mais conhecido, que é a destilação. Bem, ocorre assim, eles chegam na indústria a água do mar e eles colocam ela em um recipiente, tipo de um tonel. E ele é aquecido até a água chegar no seu ponto de ebulição. Quando ela chega no ponto de ebulição, ela passa como gás, né, por um condensador. E nesse condensador, ela vai para a forma líquida. E nisso, ela passa para um outro recipiente. E a água fica já fica água doce. E ela precisa apenas ser tratada e tudo mais. E o sal fica ali parado no ambiente onde ele foi colocado a primeira vez. O sal vai ficar lá enquanto toda a água vai evaporar e vai virar água doce e poder ser usada no consumo da população. Meu nome é Lucas, eu vou falar sobre a Débora Pérez Menezes. A Débora Pérez Menezes, ela nasceu no ano de 1962 em São Paulo. Ela é uma cientista brasileira e física nuclear e uma professora universitária na Universidade Federal de Santa Catarina. E ela tem a graduação em Física, o bacharelado em Física e a licenciatura pela Universidade de São Paulo e o mestrado de Física em Física pela Universidade de São Paulo e o doutorado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. O pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e ela realizou trabalhos de pesquisa na Universidade de Sydney, na Austrália, e na Universidade de Alicante, na Espanha. Integrou o Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq, a Comissão de Física Nuclear e Aplicações da SBF, de 2012 a 2017, e foi pró-reitora de Pesquisas e Extensão da UFSC. Usinas nucleares. O que é uma usina nuclear? Usina nuclear é uma instalação industrial que tem como principal objetivo produzir eletricidade através da energia nuclear. Suas principais características são o uso de materiais nucleares e radioativos. Como funciona uma usina nuclear? O urânio é colocado no vaso de pressão. A água é utilizada para resfriar o núcleo, que logo depois é superaquecida e se transforma em vapor. Esse vapor, logo depois, entra em um processo de condensação e se transforma em água. E é assim que a energia chega em nossas residências. Agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens das usinas nucleares. Bom, desvantagens. Pode causar sérios riscos ao nosso meio ambiente e às nossas vidas. Ela, querendo ou não, é mais cara do que os outros tipos de energia, como por exemplo a eólica e a solar. E também com ela corremos o sério risco de sofrer acidentes nucleares, como o caso mais famoso deles, Chernobyl. Vantagens. Ela não libera gás estufa. Não é necessário uma imensa área para construir uma usina nuclear, assim como é o caso de usinas hídricas. E ela também não depende do clima para o seu funcionamento. Elza Furtado nasceu em São Paulo em 20 de agosto de 1925, filha de Cândido Gonçalves Comide, professor de matemática, e Sofia Furtado Comide.
Cursou o ginásio no então ginásio da capital do estado de São Paulo, único ginásio estadual da época, localizado na Rua do Carmo. Concluiu o curso secundário em 1941. Elsa foi sua aluna no ginásio do estado, o que a fez estudar muita matemática e ter uma excelente formação naquela disciplina. Mas Elsa interessou-se pela física, bacharelou-se em física em 1944 e ela criou o teorema de Mordell-Weil. É um teorema matemático realizado por André Weil e Elsa Furtado em 1928. Configura uma extensão a grupos abelianos em relação ao teorema de Mordell de 1922, este relacionado às curvas epilípticas sobre Q. Susana Leder de Souza Barros nasceu em 2 de fevereiro de 1929, na cidade de Santa Fé, na Argentina. Se formou em física pela Universidade de Buenos Aires em 1952. Ela ajudou em diversos projetos na física, um deles sendo a teoria do ímpeto, que foi uma teoria auxiliar ou secundária da dinâmica aristotélica, apresentada inicialmente para explicar o movimento parabólico contra a gravidade, onde se consiste em, para se fazer o movimento, deve-se ter uma força por trás desse próprio movimento. Amélia Império foi uma pesquisadora de física que ganhou destaque ao publicar alguns artigos no exterior, como da preservação da memória científica. Falando sobre a carreira dela, em 1958, ela publicou um artigo em uma revista recém-criada sobre as reações nucleares no C13 e C14. Em 1963, Amélia foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Física. Depois disso, Amélia retornou aos Estados Unidos para concluir o pós-mestrado dela. Alguns anos depois, em 1970, Amélia foi presa e torturada pelos órgãos. Elise Esther Maia Frota Pessoa, nascida em 17 de janeiro de 1921, foi uma das 2 primeiras mulheres a se formar em física no Brasil. Ela se interessou por matemática e física na escola. Em 1940, entrou na Faculdade Nacional de Filosofia cursando física. Enquanto estudava, ajudou em pesquisas de minerais radioativos e foi assistente da cadeira de Física Geral e Instrumental. Quando se formou, trabalhou no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, da qual era membro fundador e autora do primeiro trabalho científico. Em sua época de pesquisa e trabalhos na universidade, ela não ganhava muito crédito e também não era reembolsada pelos trabalhos que realizava, porque sempre acreditava que teria sido um homem quem tinha efetuado por ela. Seu pai, que era poeta e artista, não apoiava muito as ideias de Elisa, porque ele gostaria que ela se casasse e também gostaria que ela cursasse algo mais para mulheres naquela época. Suas contribuições mais importantes para a física foi na técnica de emulsões nucleares, que foi chefe na CBPF. Outro estudo muito importante realizado por ela foi feito na USP, sobre espectroscopia de ressonância magnética nuclear, que é uma técnica analítica na qual o núcleo absorve a radiação magnética de uma frequência específica em um campo magnético. Ao estudar essa história, fica impossível imaginar tudo o que ela tenha passado por ser uma mulher na física, mas ainda assim ela conseguiu realizar diversos feitos que são utilizados até o dia de hoje para todo mundo. Então, galera, perceberam como foi necessária a inclusão das mulheres na área das ciências? Essas mulheres que têm mentes brilhantes e que desenvolvem cada vez mais e mais as áreas das ciências. Mulheres essas que lutaram por seus direitos e conseguiram um espaço nas áreas da ciência, desenvolvendo práticas e teorias que ajudam a gente no nosso dia a dia, melhorando o que a gente já utiliza e criando novas coisas. Obrigado por assistir a apresentação do 2º ano do ensino médio. Um agradecimento a todas as pessoas que participaram. Obrigado.